quando você não tem, né, um método para fazer as intervenções, realmente vai ficar muito difícil para você poder executar os serviços para a empresa. Muitos colegas falam, mas Ana, eu não tenho experiência com empresas, então eu nunca vou conseguir, né, vender e executar serviços para empresas. Não, se você tiver um método, você vai conseguir vender, porque tem método também para você vender, né? E tem método também para você executar os serviços para as empresas, que são muito eficazes, né? E que trazem um retorno muito mais rápido do que você imagina. Quando você adquire um método, na verdade, você está adquirindo tempo. Você está agilizando o teu processo para ter retorno, para ter resultado. Quando você não tem um método, você fica patinando, né? Porque você tenta fazer de um jeito, não dá certo, do outro jeito não dá certo. E mais importante de tudo, e que eu penso assim, que está em primeiro lugar, é o risco de você comprometer a sua credibilidade. É o risco de você comprometer a tua imagem. Por quê? Porque você não tem um método. Você está indo por ensaio e erro. Você lê um livro, só ler o livro, agora eu vou e aplico. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Porque o método, ele traz, né, muito mais do que teoria, ele traz a prática, ele traz aquilo que funciona realmente na prática. Então, não subestime o método. Hoje nós estamos conversando aqui, né, sobre essas 3 etapas, né, de um processo de consultoria, né, de um processo onde você presta serviço para a empresa, né, especificamente nas áreas de saúde mental no trabalho ou desenvolvimento humano. Por que especificamente eu estou falando dessas 2 áreas? Porque são as áreas que, nesses últimos anos, eu tenho trabalhado com mais ênfase. Pode trabalhar em outras áreas? Claro que você pode, né, dentro das organizações. Você pode, de repente, trabalhar com subsistemas de RH, com recrutamento e seleção, você pode trabalhar com várias outras, né, possibilidades ali dentro da empresa. Mas é importante que, independente da área que você vai atuar, que você realmente tenha um método de trabalho. O que eu vejo acontecer com muita frequência, né, que algumas psis fazem, né, tanto, eu digo aqui psis de um modo genérico, né, mas pode ser tanto aí os meninos, né, os homens, quanto, né, nós mulheres, nesse trabalho que a gente presta para a empresa. Né? É assim, é você não ter clareza quando você vai começar a vender os seus serviços para as empresas, né? Que você vai depois executar esses serviços para as empresas. É você não ter clareza do que realmente você vai oferecer para as empresas. De você não ter clareza daquilo que realmente é possível para você executar, possível no sentido de ter um método, não pela sua capacidade, que isso eu sei que você tem, mas sim porque você tem um método que te dá condições, te dá segurança e garante a qualidade de você executar aquele trabalho. Quando você não tem essa clareza de quais são os serviços que você vai oferecer, e esses serviços têm um método, né, que vai sustentar daí a execução, realmente você fica sem clareza, e essa falta de clareza passa para a empresa. E olha, vender alguma coisa é muito mais uma questão emocional do que racional. Se a empresa ficar em dúvida em relação àquilo que você realmente pode oferecer para ela, aquilo que realmente você pode fazer, né, por ela, que você pode realmente ajudá-la, se ela ficar nessa dúvida, sabe o que acontece? Ela não compra. Na dúvida, a gente não compra. Pensa em você, se você vai comprar alguma coisa, se você fica na dúvida quanto
credibilidade daquele profissional, ou quanto à qualidade do produto, ou em relação à eficácia daquele resultado, né, que está sendo prometido ali. Na dúvida, a gente deixa de comprar. Isso é um mecanismo neural. Isso não acontece só comigo. Acontece com você e acontece com as empresas também, que são feitas por pessoas. Na dúvida, ela não compra. Então, essa falta de clareza do que você oferece para a empresa, do que você vai oferecer, como você vai oferecer, como você vai realizar, impede você de fazer 10 mil reais por mês. Por quê? Porque a empresa não vai nem pedir uma proposta para você. Porque no primeiro contato que você faz com a empresa, se ela já não percebe essa clareza, ou se ela percebe alguma insegurança em você, ela não vai nem solicitar uma proposta. E aí você perde uma grande oportunidade, né? Quando uma empresa para te ouvir, é uma grande oportunidade de sim, de você vender o seu serviço para depois poder executar o teu serviço e fazer 10 mil reais por mês, mesmo sem experiência na área. Eu tenho uma mentorada, ela está na mentoria, psiconsultora, ela nunca tinha vendido um projeto de consultoria, nunca. Ela entrou na formação Psicólogas Consultoras em fevereiro, entrou na mentoria em agosto. Entrou em agosto e em setembro ela fechou o primeiro contrato dela de consultoria por R$ 7.800. Só que quando ela fechou esse contrato, e a gente trabalhou em cima da proposta, o que ia ser proposto, como que ela ia propor, ela não tinha noção como que ela ia trabalhar isso. E eu fui orientando, a gente foi, né, conversando, e ela foi construindo a proposta. Depois eu analisei a proposta umas 2 vezes, enfim, graças a Deus foi aprovado, né? R$ 7.800 numa proposta que, se ela não tivesse clareza do que ela ia oferecer, como ela ia fazer, ela corria o risco de ter oferecido para a empresa uma palestra, né? Porque ela chegou para mim e falou assim: Ana, não é palestra, é mais do que palestra. Eu falei: claro que é mais do que palestra. Esse problema da empresa não vai resolver com palestra. Você pode até dar uma palestra, mas vai ser um primeiro momento para sensibilizar. Então, ela tendo clareza do que ela ia oferecer, como ela ia oferecer, porque ela tinha um método, e eu estava acompanhando também, né, o trabalho que ela estava fazendo, elaborando a proposta, analisando, orientando, vai por aqui, faz aqui, né? Foi aprovado. Então, ela saiu de agosto, que ela tinha um faturamento zerado em agosto, para um faturamento em setembro de R$ 7.800. Morando numa cidade do interior que tem menos de 80 mil habitantes. Porque às vezes você que está aí, mora numa cidade do interior, fala assim: ah, mas no interior é difícil. No interior não é bem assim, Ana Silvia. Você está em Curitiba, numa capital, mas no interior é difícil vender serviço de consultoria. Essa minha aluna conseguiu vender, nem aluna hoje, ela é mentorada, ela está na mentoria.